Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade ao último vídeo em que falava dos cabritos e das ovelhas. Bom, irmãos, eu espero que não tenha ficado dúvida quanto aos cabritos e às ovelhas, ok? Eu vou só dar uma pequena pontuação aqui para ver se os irmãos conseguiram compreender. Amém? Deixa eu ver se eu acho aqui um marca-texto. Glória a Deus, irmãos. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou tentando passar para os irmãos. Amém? Vamos lá. Então, irmãos, as ovelhas e os cabritos. Os cabritos. Embora as ovelhas ali foi dada a salvação para elas ali, né? Elas, de certa forma, elas herdaram a vida eterna, foram salvas. Amém? Mas os cabritos, ele ganharam a condenação eterna, o lago de fogo. E por que, irmãos, eles ganharam o lago de fogo? Foi a herança deles, deste mundo? Porque simplesmente, irmãos, aqui fica claro nesse texto, como eu disse no vídeo anterior, que eram nações, não eram exatamente os filhos de Deus, mas nações. Por isso elas foram separadas. Elas foram separadas. Uns ficaram à direita e outros à esquerda. Essas pessoas, essas duas classes de pessoas, né, vamos dizer assim, dois tipos de pessoas, né, vamos fazer uma divisão. Essas pessoas eram aquelas que conheciam o Evangelho, conheciam a verdade, mas deixaram de fazer a verdade. Vocês me entendem? Elas deixaram, não que elas não fizeram, né, de certa forma, boas obras, como diz esse texto, mas elas falharam. Essas pessoas são como aquelas 5 virgens que estavam sem azeite, entendeu? E essas pessoas que aqui são representadas como os cabritos, elas, elas fizeram coisas em prol do reino, mas elas fizeram coisas naquilo que agradavam a elas mesmas. E elas não se entregaram por completo. Elas deixaram de fazer. Fizeram, mas quando lhe convinham, quando, quando elas desejavam fazer isso, aquilo, e não por força e vontade, por dedicação, por amor a Deus, por amor à sua palavra. Amém, irmãos? Já as ovelhas são nações aqui, porque o texto, no início do texto, fala que as nações são reunidas diante do trono, e é o grande julgamento. Então, essas nações, elas são reunidas, essas ovelhas, e ficam à direita, e elas herdam o reino, porque, irmãos, vamos ser sinceros uns com os outros, existe pessoas ruins? Existe pessoas ruins. Existe pessoas boas? Existe pessoas boas, mas todas as pessoas que fazem o bem, que são retas, que são justas, todas elas são cristãos, todas elas aceitaram o Senhor Jesus? É claro que não, irmãos. Tem pessoas que são justas, que não pecam, de certa forma. Vamos dizer, são fiéis ao seu marido, à sua esposa, são fiéis, elas exercem no seu interior fidelidade. Elas não mataram, não roubaram, honraram seu pai e sua mãe. Vocês me entendem, irmãos? Elas não são pessoas que agem falsamente, levantando o falso juízo, que não são pessoas cobiçosas no seu interior, mas elas nasceram nesse mundo e cresceram nesse mundo, mas não conseguiram conhecer a Cristo. Não chegou o Evangelho a elas. Não sei se vocês me entendem, irmãos. Porque hoje o Evangelho, de certa forma, ele
vem sendo corrompido. E muitas vezes falta a parte do espírito, porque hoje o homem pensa mais em si próprio e nos seus desejos do que no reino. Amém, irmãos? Hoje, infelizmente, a igreja partiu para esse lado. Mais materialismo, mais carne do que as coisas do reino. Amém? E quanto, irmãos, deixa eu voltar só um pouquinho. E quanto aos pequeninos irmãos, que pequeninos irmãos, hein? Glória a Deus por isso. Eu vou voltar aqui, irmãos, vamos ver onde estão esses pequeninos irmãos. Em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Agora vamos dar um salto. Vamos dar um salto em Mateus. Pode notar, irmãos, que esse aqui é o capítulo 25. Esse texto, essa parábola está à frente do que passou. E eu vou tornar ao Mateus 25 para que vocês entendam quem são esses pequeninos irmãos. Amém? Mateus 11. Mateus 11, 25. Olha o texto. Jesus, o Salvador dos humildes. Porque aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Amém, irmãos? Então o Senhor, ele ocultou aos pequeninos, aos humildes, aqueles que não eram instruídos, vamos dizer, né? Naquele tempo que Jesus estava ali, não tinham instruídos na lei. Amém, irmãos? Não eram sábios, segundo os escribas, os fariseus, os judeus, né? Eles não tinham a sabedoria que eles tinham. Mas Deus o quis revelar a eles. Por mais humilde que eles eram e por mais pequeno que fosse o entendimento deles e o conhecimento de Deus, essas coisas favoreciam a essas pessoas. Pode acreditar, irmãos, eles eram favorecidos por causa da pequenez do entendimento deles, porque a mente deles foi evoluindo conforme o tempo que eles iam ao redor de Cristo e ouviam as suas palavras. E quando Cristo fala, revelaste aos pequeninos, é porque esses estavam ali em torno deles. Amém, irmãos? Vamos para outro texto que vocês vão começar a compreender o que eu estou falando para vocês. Em Mateus mesmo. Mateus 12, 46. Vê que é um capítulo à frente. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão, estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Quem era a família de Cristo? Aqueles que faziam a vontade do Pai. Amém, irmãos? Agora vamos, ó, aqui em cima mesmo, irmãos, se vocês quiserem pegar mais texto de referência, é só ir aqui ó, no verdinho aqui, eu vou passar qual que é a Bíblia que eu uso online, daí fica fácil para os irmãos aí encontrar a informação, amém? Mas eu posso clicar aqui em Marcos 3:31 que vai me levar para o mesmo texto. Nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo.
muita gente estava sentada ao redor dele. Eles disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então lhe respondeu: Quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo os olhos pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém, irmãos? Vamos voltar só um pouquinho, vamos lá no Lucas 8,19. E vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não lhe podiam aproximar por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém, irmão? Quem é a família de Cristo? Quem são os irmãozinhos de Cristo? São os discípulos? Amém. São aqueles que ouvem e praticam? Amém. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quem são esses pequeninos irmãos de Mateus 25? Agora, irmãos, a novidade para vocês. Pois, assim como o cabrito e a ovelha, elas entraram em julgamento, e, irmãos, no dia do juízo vão ser abertos livros, irmãos, e vai estar tudo escrito lá. Por isso, irmãos, que foi dita essas obras. Vocês fizeram, alimentaram o faminto, vestiram nu, e são obras, irmãos. Vai estar escrito essas obras. E no dia do juízo, quem não herdou a vida eterna por crença em Jesus Cristo e por guardar o seu evangelho e os seus mandamentos, quem não conseguiu atingir esse plano espiritual, irmãos, eles vão entrar em juízo. Amém? Essas pessoas vão entrar em juízo. Agora eu quero ir para um texto muito importante, irmãos, onde fala em João 5. João 5, 24. Amém? Vamos lá, irmãos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passará da morte para a vida. Veja bem, irmãos, a promessa. E se você continuar lendo, você vai ver que vai falar do juízo aqui no final, lá no 29, lá no 28, para vocês verem que vai ter um juízo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, olha bem, para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado mal para o juízo, e o que tiver praticado mal para a ressurreição do juízo. Amém? Mas a promessa que eu quero pontuar, irmãos, está em Mateus 24. Amém? Todo aquele que nele crê não entrará em juízo, mas passará da vida para a vida, ou da morte para a vida. Pois Paulo fala: nem todos morrerão, mas transformados serão. Amém, irmãos? Então, quando o Senhor vir, ele vai recolher os seus e ele vai fazer juízo. Ele vai separar os cabritos das ovelhas e ele vai pegar primeiramente os irmãozinhos, os seus irmãos. Amém? Graças a Deus e glórias a Deus, irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, que vocês tenham compreendido. Amém? Porque é grande essa palavra. Glórias a Deus por isso. E até a próxima.